Bom dia a todos, bem-vindos irmãos e irmãs, na alegria da fé que nos reúne na força do Espírito. Nós vamos celebrar a Eucaristia no domingo, o dia do Senhor, a nossa Páscoa semanal. Iniciemos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, em Jesus Cristo, o justo que intercede por nós e nos reconcilia com o Pai, abramos o nosso espírito ao arrependimento, para sermos menos indignos de aproximar-nos da mesa do Senhor. Oremos. Ó Deus, pela vossa graça, nos fizestes filhos da luz. Concedei que não sejamos envolvidos pelas trevas do erro, mas brilhe em nossas vidas a luz da vossa verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os. E partiram para outro povoado. Enquanto estavam caminhando, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas e os pássaros ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse ao outro: Segue-me. Este respondeu: Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: Quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho começa dizendo para nós: estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Chega o tempo de Jesus cumprir a sua missão. E por isso, o Evangelho começa dizendo para nós que Jesus vai começar a grande subida para Jerusalém. Este caminho não é um caminho geográfico,
é um caminho teológico. Não significa só fazer o caminho de um lugar ao outro. É o caminho da vida, da missão de Jesus, que vai encontrar o seu desfecho em Jerusalém, quando ele entrega a sua vida por amor de toda a humanidade. Jesus, no Calvário, morre para nos libertar do pecado e, na força da ressurreição, garantir para nós um tempo novo, um tempo de alegria, de vida eterna. E meus irmãos e minhas irmãs, ao longo do caminho de Jesus, deste longo percurso, acontecem encontros profundos que marcam e transformam a vida de muitas pessoas. Acontecem muitos milagres, quantas vidas transformadas, quantas feridas fechadas, corações acolhidos, curados, quantas vidas restauradas. Quantos milagres acontecem nos encontros com Jesus. Mas há também muitas controvérsias. Jesus enfrenta aqueles que armam ciladas, aqueles que criticam, aqueles que vão demonstrar pouco amor. E Jesus mostra a grandeza do seu coração, a força do seu amor. Não rejeita ninguém, não afasta ninguém. Pelo contrário, continua convidando para que todos se aproximem e aprendam do Senhor. No caminho, Jesus vai transmitindo os ensinamentos que vão preparando os discípulos para que eles, depois da Páscoa, realizem a missão confiada por Jesus. Jesus vai ensinando, vai preparando, vai enviando os discípulos em missão. O verdadeiro discípulo é o que segue o Mestre, o que coloca a sua vida no caminho do Senhor. E o caminho que Jesus apresenta é o caminho da renúncia a si mesmo, da solidariedade ativa com os pobres, os pequenos, os excluídos. E Jesus, ele então vai enviar os discípulos em missão. E a missão é preparar o caminho para Jesus. E eles então chegam numa terra, num lugar de samaritanos, num povoado samaritanos. Os samaritanos, eles não se davam muito bem com os judeus, porque eram considerados desprezados, difamados, eles eram tidos como impuro, e esta concepção criava entre eles muitas dificuldades. E Jesus, indo para Jerusalém, e eles percebem que Jesus estava indo para Jerusalém, eles acabam não acolhendo muito bem. Mas Jesus, ele mostra a força do seu amor e da sua misericórdia, que transcende todo este caminho de vingança que vai sendo alimentado e que gera tantas dificuldades na convivência fraterna. Os discípulos, que ainda não tinham a grandeza do coração de Jesus, quando sentem a rejeição, vão dizer para Jesus: Senhor, o Senhor quer que a gente destrua tudo isso? Faça chover fogo do céu? E aí a gente mostra para eles quem é o Senhor e com quem pode não se brinca, né? Mas Jesus opta por outro caminho. Não é o caminho do Senhor,
e não deve ser o caminho da comunidade. Nós nunca podemos responder à violência com violência, o mal com o mal, senão o que acontece? Cresce. Nós não interrompemos, nós não impedimos o mal de crescer. Nós chamamos isso de espiral da violência. A espiral não fecha, mas ela continua crescendo. E quando nós não agimos com amor, com misericórdia, nós não interrompemos. E é isso que Jesus mostra aos discípulos. De forma alguma nós vamos fazer isso. Vamos continuar o nosso caminho. Tem tantas outras cidades para semear a palavra. Tem tantos outros lugares para nos hospedarmos. Para que provocar a violência? Para que mostrar que nós nos igualamos nestas atitudes? E assim, meus irmãos, somos nós diante do mundo. O mundo é violento, o mundo é injusto, maldoso. Quanta coisa nós não vemos e sentimos na nossa vida. Nós vamos responder da mesma forma. Isso só vai crescer aquela situação. E vai mostrar que agir com violência, agir com maldade é o caminho certo. Porque é assim que deve ser. Jesus, Ele nos ajuda a superar, na força do amor e da misericórdia, o conceito olho por olho, dente por dente. Não é assim. E meus irmãos e minhas irmãs, Jesus reprova esta atitude, mostra a superação do espírito da intolerância que Tiago e João manifestam, rejeita a vingança e indica para os seus discípulos o caminho a seguir. E o caminho a seguir é aprender de Jesus. Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprendam a amar como eu amei vocês. E o que eu mando que vocês façam no mundo é que continuem amando. E Jesus, Ele reafirma a sua disposição em continuar o seu caminho para Jerusalém. Jesus está indo para Jerusalém para entregar a sua vida para a salvação de todos. Vê aquela situação, vê a rejeição de alguns por puro preconceito, corações fechados. Vê os discípulos querendo estabelecer vingança, não são tolerantes, não aprenderam a amar. Jesus podia dizer: subir para Jerusalém, entregar a vida, morrer na cruz, derramar o meu sangue para a purificação dos corações, para o perdão dos pecados. Para quê? Se continuam todos do mesmo jeito. Mas Jesus, Ele não pensa assim, e Ele reafirma: por isso mesmo eu vou a Jerusalém e vou oferecer a minha vida para salvar toda a humanidade. Se eles são egoístas e mesquinhos, eu os amo com largueza, a ponto de entregar a minha vida para a salvação de todos. E aí, meus irmãos, nós vemos no Evangelho as 3 cenas do seguimento de Jesus. 2, eles se dispõem a seguir, mas uma é Jesus que chama. E assim são as cenas dos chamamentos na nossa vida. Algumas Jesus nos provoca e outras nós mesmos dizemos: eu te seguirei, Senhor.
eu quero fazer da minha vida um fiel seguimento no amor. E Jesus vai lembrar para todos que para segui-lo é necessário estar sempre atento, de prontidão, saber estabelecer na nossa vida muitos desprendimentos. Temos que nos desprender de tantas coisas e a disposição para enfrentar o desconforto. Não só desconforto material, mas também desconforto, se assim podemos dizer, espiritual. Porque tantas vezes as situações nos tiram da zona de conforto, mas a nossa confiança, a nossa força, vem daquele que nos chama, daquele que nos sustenta na missão. O Filho do Homem nos oferece a graça, porque ele não tem onde reclinar a cabeça. E nós, meus irmãos, somos desafiados a andar com Jesus, renunciando às nossas seguranças e honras sociais, sem olhar para trás, para não perder o rumo e para saber que o nosso caminho é o caminho de Jesus, é o caminho do reino, eliminando o mal e a injustiça e a violência, e tecendo, por onde passamos, relações de fraternidade, de justiça e solidariedade, garantindo que a vida continua crescendo, a vida continua sendo cada dia melhor, ao gosto de Deus, bonita, porque assim ela foi criada, e que nós nos tornemos construtores da paz, construtores de novas relações. Que Deus nos abençoe, nos ilumine e nos sustente no desejo de continuar seguindo o seu caminho. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, que assim seja.